a luz na pintura, você tem que ter a escuridão. Senão você não faz esse balanço. A nossa vida é totalmente dicotômica. Essa dicotomia humana, ela aparece na pintura, né? Eu mexo muito com planta, né? Eu gosto de planta, né? Eu gosto de ver nascer, eu acompanho isso. E essa casa é uma casa de lembrança também, do irmão mais velho do meu pai. Tanto que eu botei o nome de A Casa do Tio Miguel. Ela ficava assim bem na beira da estrada de terra, né? E ela era amarelinha, assim, de vez em quando, né? Eles eram muito caprichosos, né? E então, eu falo que não é uma fazenda comum, porque a fazenda varria de manhã e de tarde à frente da casa. Então era uma fazenda muito limpa, o que não é comum de se ver, né? Essa casa aqui, ela já era vermelhão, essa casinha pequena. Mas a casa dos meus avós já era bem elaborada. São lembranças maravilhosas. A gente tinha uma família muito grande, muitos filhos, muitos primos. Tudo virava festa e a gente era terrivelmente arteiro mesmo. E aí meu avô, quando saía, começava a berrar, porque machucava, né? Aí as tias saíam correndo, meu avô falava: "Déjalo, se lloram porque estão vivos." O meu avô, ele morreu na fazenda dele, né? A gente tinha capela na fazenda, Fazenda Santa Isabel. E a gente ia todo final de semana para a roça, né? Apesar de que era uma roça muito sofisticada, né? Então, assim, ele já tinha uma situação que a casa já era assim, já muito arrumada, água quente e fria nas torneiras, né? Mas, assim, então a gente não pegou esse ambiente da roça, mas a gente brincava com a turma da colônia, a gente ia nos pés de café, subia na ponta do abacateiro e fazia... Então, assim, eu gosto de roça. O que tinha de mais bonito era a festa de São João. Meu pai é João e meu avô caminhava nas brasas. Eu gosto da folia, eu gosto de folia de reis. Eu pintava balão. Então, tudo que me encantava fazer, que eu tinha vontade de fazer, eu fazia. E tinha uma amiga que tinha um restaurante durante o dia. Esse restaurante ela resolveu transformar em bar. E aí ela falou de tarde para mim: "Olha, de noite eu vou fazer a inauguração. Você não tem uns quadros para pôr aqui? Ó, tem uns pregos aqui, ia ficar bonito, né?" Eu falei: "Ué, posso, né?" Achei assim maravilhoso que alguém quisesse pendurar meus quadros, né? Lá vou eu, pego os quadros, levo tudo, e tinha muito balão, né? E tinha um campeonato de balão aqui, porque era véspera do dia 19 de junho. Coincidentemente, o pessoal foi nesse bar. Aí uma das pessoas falou: "Por que você pinta balão?" Eu falei: "Eu gosto, eu acho lindo, você já voa?" Eu falei: "Não, quer voar?" Eu falei: "Quero." "Você não tem medo?" Eu falei: "Não, tenho medo." Então amanhã, 6 da manhã, você esteja lá perto da rodoviária, que vai sair o balão imprensa e vou ver se eu consigo colocar você. Pode subir. Aí eu subi. Aí foi uma experiência assim tão maravilhosa, porque eu pratico meditação há muitos anos, né? E é uma coisa muito engraçada, você tenta praticar meditação, né? Você começa, daqui a pouco você entra pensamento. A hora que o balão levanta do chão, meus pensamentos fizeram vupt, né? Então eu olhei assim, e quando eu vi assim que só entrava aquela beleza de ver do alto, assim, sem som nenhum. O máximo que tinha o som do fogo, do maçarico, né? O máximo que tinha era aquele som, do mais aquela quieto, porque é 6 e pouco da manhã, né? Então a cidade está silenciosa ainda. Então, assim, era uma coisa, uma alegria, e eu acabei participando, subindo mais vezes. Então eu voei em Piracicaba, eu voei na Argentina, eu voei aqui de novo, né? Aprendi a segurar a boca do balão, assim. Isso foi ótimo, né? Porque depois que a gente fez os voos de balão, nós fomos no restaurante. Eu fui no banheiro, cadê minha pestana? Cadê meu cílio? Daquele calor, derreteu, porque
porque todo mundo põe óculos, né? Põe um óculos de sol, né? Então, eu levei o maior susto. Ficou sem a pestana. Fiquei sem a pestana, de verdade. Vez ou outra, agora eu estou pintando, né, uma encomenda, né? Lá estão os balões de novo, né? E é muito interessante você pintar o balão, porque você tem que trabalhar com vários ângulos de luz para você poder dar volume, para não ficar uma coisa chapada, para poder sair, parecer que está voando. Se você pintar sem dar volume de cor, ele vai ficar colado, né? É muito complicado fazer, porque não é que seja difícil fazer, não é isso. É o fazer que é difícil. A ideia do fazer é simples. Você sabe que precisa da luz. A execução é complicada, porque é muito delicada para você fazer aquela curva. Se você está fazendo uma coisa grande, não, mas se é pequeno, né? E sempre existe uma proporção, né, com o que já tem, né? Eu falo que a pintura, ela é uma mentira bem contada, né? Igual aqui, né? Você fala que essa cadeira está mais próxima do que a pia lá atrás, né? Mas o que nós temos? Nós temos o quê? Nós temos horizontal e vertical, tá tudo num plano só. Então é uma grande uma mentira. Esse quadro é uma pintura de memória, né? Na verdade eu não tenho essa foto. Memória muito afetiva, né? Dos meus pais, da minha tia, a minha irmã que ia chegando, minha mãe, que é essa senhora que está do lado, está grávida, tá? Minha boneca, o gato. Então é uma coisa assim muito afetiva da primeira casa que a gente morou, na cidade de Itanabi. Se você pensar, a minha pintura ela é muito elaborada. Então, mas o tema é ingênuo, né? O tema que eu tenho é um tema ingênuo, que eu acho que é uma coisa assim que a minha alma pede. Assim, meu pai tinha uma biblioteca muito vasta em casa. E eu nunca fui inspecionada do que eu estava lendo, né? Inclusive eu adorava pegar a Divina Comédia para ver o povo pelado, que antigamente não tinha isso, né? Então, assim, o inferno era o meu paraíso. As gravuras do Doré. Esse livro estão com a gente ainda, né? Meus pais deram para nós. Muito criança eu lia Dostoiévski, eu lia vários autores de bastante peso e mesmo assim de obras, né? De pintores, eu podia futucar no que eu quisesse na estante, podia mexer para lá, para cá. Isso fez parte da minha formação, que de uma forma que eu só vim perceber muito depois, né? Isso entrou igual a beber água. Eu sempre fui muito ligada a eles, mas nessa época que eles fizeram a passagem já faleceram em 2021, essas lembranças vêm mais forte ainda, mas elas sempre tiveram presente. Meus pais e minha mãe dançavam, que era a coisa mais linda de se ver. Aquele quadro ali é uma homenagem para eles, né? Então, eu era muito pequena e eu ficava até tarde acordada, porque eu queria ver meu pai e minha mãe sair. Minha mãe saía com aquelas roupas longas, com a cintura fininha, aquela saia enorme, rodada, e eles iam para os bailes, né? A gente tinha alguém que ficava em casa. Então, assim, eu acho que eu tenho essa influência de memórias internas afetivas. Eu acho que elas saem e, assim, a influência naif também, porque é uma coisa que fala comigo. Sempre desenhei desde pequena e sempre eu estava com alguma coisa, mexendo com alguma coisa de pintura, como você vê aqui, que as coisas são pintadas, né? Eu sempre estava mexendo com isso aí, mas quando eu olhava uma tela, eu olhava assim, eu falava... E quando eu ficava sabendo que alguém próximo tinha pintado, eu falava, que lindo, fui eu que fiz. Eu falava, você que fez? Eu ficava assim, absolutamente encantada, que uma pessoa tinha feito aquilo. Mas nunca achei que isso poderia ser para mim, de jeito nenhum. E começou um grande amigo meu, uma pessoa muito querida,
é um irmão mesmo. Ele falou, por que você não pinta, hein? Eu falei, você sabe que eu não pinto, né? Eu faço artesanato, essas coisas. Ele falou assim, não, você não pinta nessa vida, em outras vidas você já pintou. Isso uma amiga falou, vem pintar comigo, eu faço aula com a Vânia, que é a Vânia Castaldelli, que é uma pessoa que eu tenho uma gratidão, assim, imensa. Eu tinha certeza, tá aí a minha primeira tela, desse tamanhozinho assim, 30 por 40, eu tinha certeza que eu nunca ia pintar nada. Então eu comprava uma tela e assim um mínimo de tinta óleo, só um pouquinho de cor, porque eu falava, vou fazer essa telinha aqui, depois acho que nunca mais eu vou pintar. Mas a Vânia é uma pessoa absolutamente encantadora, maravilhosa, e ela não dava nem bola pelo fato de eu achar que eu não sabia nada. Ela falava, olha, eu aprendi com o Pedro que para pintar não precisa saber desenhar, então você não fica preocupada com isso. Você quer pintar, você pinta com desenho, pinta sem desenho. E eu fiquei assim tão à vontade com ela que eu comecei a pintar, e comecei a pintar muito, porque eu fazia a aula das 7 ao meio-dia e meio, todo dia. De repente eu tinha todo aquele tempo que era meu. Os filhos estavam na escola, então eu comecei a pintar de noite, sem parar. Mas eu era extremamente desajeitada, então eu pegava assim uma tela, quando eu vi eu já tinha derrubado a tela em cima de mim. E eu parecia aqueles bebezinhos com fraldinha na mão, que pegava assim, segura o paninho, e eu ficava assim naquela ansiedade, certo que eu não ia fazer nada. Aí eu desenhava do jeito que eu sabia, né? Chegava no olho, né? Falava assim, Vânia, como é que eu vou fazer isso aqui? Ela falava, vou te mostrar. E fazia assim, ela falava, pode fazer o outro. Vânia, vai ficar diferente. Eu falava, é o que você sabe, manda ver. Então, assim, essa maravilha de me deixar assim livre, sem ter que ter resultado, né? O resultado eu queria, não é? Mas, assim, ela me deixava solta, podia fazer o que eu quisesse fazer e tudo estava certo. E eu fui ficando muito animada e intoxicada também. Então, eu parei de fazer aula com a Vânia por conta disso, porque a tinta óleo, ela usa com solvente, né, terebintina, né, e aí, para mim, é muito tóxico. E eu comecei a ficar, eu acho que não só, hoje eu desconfio, que é porque eu segurava muito o pano cheio de tinta na mão, que era uma pura aflição que eu tinha, né, uma falta de soltura no que eu estava fazendo, né. E eu passei a fazer aula com o Valdomiro Santana, que é uma pessoa assim absolutamente querida, maravilhosa, e também tem o mesmo estilo da Vânia. Jamais ele falava, não faz, ou faz isso, faz assado. E uma coisa muito interessante, né? Ele jamais pinta para você. Ele não, nem se é o que você sabe, mas é uma ideia de cor, é um olhar, né? E eu tenho uma qualidade, isso eu posso falar, de alguma qualidade. Eu absorvo, e ele dava aula no ateliê dele, que é cercado daquelas obras maravilhosas, aquilo assim eu bebia. E foi me dando uma alegria na alma, eu não sei, que eu não consigo pensar a minha vida sem pintar. Então existe o dom, é verdade. Mas ele não se apresenta sem o esforço pessoal, de dedicação, de alegria, de postura interna, que chama quero fazer isso.